Japão, 1865. Período Edo. Foto de Felice Beato. Um samurai real registrado pela câmera. Olhar firme, katana na cintura, postura que não pede licença. Felice Beato foi um dos primeiros fotógrafos ocidentais a documentar o Japão feudal, chegando num momento crucial. O período Edo estava prestes a acabar. Em apenas 3 anos, a Era Meiji chegaria e os samurais seriam oficialmente abolidos como classe guerreira. Uma das últimas gerações de um mundo que estava desaparecendo. Paris, França, 1945. Uma mulher com um avental de trabalho carregando uma baguete enorme e uma cesta com garrafas de vinho pelas ruas de Paris, como se fosse o dia mais normal do mundo. E era exatamente isso. Após anos de ocupação nazista e racionamento severo, o pão fresco e o vinho nas ruas de Paris eram um símbolo silencioso de que a vida havia voltado. A liberdade tem cheiro de baguete recém-saída do forno. Estados Unidos, década de 1940. 3 moças de shorts, blusas estilo pin-up e sapatos de salto andando de bicicleta com um sorriso no rosto. A imagem perfeita do otimismo americano do pós-guerra. Com os homens voltando do front, as mulheres que haviam assumido fábricas e escritórios finalmente podiam respirar e aproveitar a vida simples de novo. Liberdade, estilo e bicicleta. O verão de sempre. Estados Unidos, 1880. Uma mulher com um aparelho telefônico preso às costas por um colete de couro. O primeiro mãos livres da história. Pesava quase 3 quilos e deixava o bocal posicionado próximo à boca. Desajeitado, pesado e provavelmente doloroso após algumas horas, mas revolucionário para a época. 140 anos depois, colocamos isso no bolso e reclamamos que a bateria dura pouco. Capilano, Colômbia Britânica, Canadá, 1920. 2 trabalhadores florestais posando nos trilhos de trem usados para transportar toras gigantes, com uma delas ao fundo que parece maior que um caminhão, sem capacete, sem EPI, sem direitos trabalhistas. A indústria madeireira canadense dos anos 1920 era brutal, e esses homens construíam o país na força do braço. O trabalho que ninguém vê na história que todo mundo conhece. Nova Zelândia, por volta de 1905. Uma mulher maori vestida com roupas vitorenses e o tradicional moco tatuado no queixo. 2 mundos numa só imagem. O moco não era apenas decoração. Cada traço contava a linhagem, o status e a história da família. Mesmo sob a pressão da colonização britânica, ela carregava sua identidade gravada no rosto. A cultura que não se apagou, mesmo quando tentaram substituí-la. Estados Unidos, 1938. Um grupo de mulheres num telhado urbano. Algumas assistindo, 2 no centro se enfrentando de luvas, como se aquilo fosse o programa mais natural de uma tarde de sol. O boxe feminino era proibido em ringues oficiais na época, então as mulheres treinavam e competiam em espaços improvisados, longe das regras que tentavam mantê-las fora do esporte. Elas não esperaram permissão, subiram para o telhado e lutaram mesmo. Estados Unidos, década de 1970. Uma mulher de roupão fazendo 2 coisas ao mesmo tempo, secando o cabelo com um secador portátil de touca inflável, enquanto pinta as unhas. O aparelho conectava um motor externo a um capuz de plástico via mangueira, inflando com ar quente. Era o spa em casa da mulher dos anos 70. A multitarefa feminina existia muito antes do smartphone. Filipinas, por volta de 1920. Um soldado ou funcionário americano carregando literalmente a família inteira para a foto. Esposa filipina, 6 filhos pendurados por todo lado, sorrindo no meio do caos.
As Filipinas estavam sob administração americana desde 1898 e casamentos entre americanos e filipinas eram comuns nas primeiras décadas do século XX. Uma família real, construída entre dois mundos, numa época em que isso não era simples. Tunísia, 1976. Bastidores de Star Wars. Kenny Baker, o ator que dava vida ao R2-D2 por dentro, almoçando com chapéu de praia enquanto ainda estava enfiado na fantasia do robô mais amado da galáxia. Com apenas 1,12 metros de altura, Baker passava horas dentro daquela cápsula de metal no calor do deserto tunisiano. A magia do cinema tem sempre alguém almoçando dentro de um robô. Velho Oeste americano, final do século XIX. Homens de chapéu e bigode ao redor de uma mesa de faro. O jogo de apostas mais popular do Oeste antes do pôquer tomar o trono. Simples, rápido e viciante, o faro dominava os salões de cidades como Tombstone e Dodge City. Wyatt Earp e Doc Holliday eram jogadores e banqueiros conhecidos do jogo. O jogo que definiu o Velho Oeste antes de desaparecer completamente no século XX. Filadélfia, 1º de janeiro de 1936. Uma figura de metal ambulante desfila pelas ruas enquanto crianças e adultos observam com uma mistura de espanto e alegria. O homem mecânico do futuro era feito de chapas de metal rebitadas, artesanal, pesado e impressionante para a época. Em 1936, robôs existiam apenas na ficção científica, e ver um caminhar pelas ruas era algo completamente fora do comum. A humanidade sempre sonhou com robôs. Aqui está a prova. Estados Unidos, 1958. Uma mulher de luvas brancas demonstrando o ar-condicionado portátil instalado no banco traseiro de um Buick, um aparelho separado plugado no carro que podia ser removido. O ar-condicionado integrado ainda era um luxo raro nos anos 50. Então, as montadoras americanas inventavam soluções criativas para vender conforto. O futuro chegava devagar, mas chegava com estilo. Los Angeles, década de 1910. Uma jovem carteira posando ao lado do cavalo que usava para entregar correspondências nas redondezas de Los Angeles. As cartas no arreio, as botas de couro, o sorriso de quem não pede desculpa pelo trabalho que faz. Nessa época, mulheres carteiras eram raridade, e fazer o serviço a cavalo exigia tanto força física quanto conhecimento do terreno. Berlim, 1961. Pais erguendo bebês acima do muro, recém-construído para que os avós do outro lado pudessem ver os netos. O muro havia sido erguido semanas antes, separando famílias da noite para o dia, sem poder se abraçar, sem poder se visitar. Esse era o único jeito de mostrar que as crianças estavam bem. A crueldade de uma fronteira medida em centímetros de concreto e anos de distância. Londres, 1958. Uma performer no palco de um cabaré intimista, enquanto a plateia, homens de smoking e mulheres elegantes, assiste em silêncio respeitoso. O primeiro clube de striptease de Londres abriu suas portas nesse ano, num país onde esse tipo de entretenimento ainda era novidade e causava debate público intenso. O que era escândalo em 1958 virou indústria décadas depois. Interior dos Estados Unidos, 1923. Uma professora ensinando crianças de várias idades ao mesmo tempo numa sala de madeira simples. Paredes toscas, carteiras improvisadas, crianças descalças. As escolas de sala única eram a realidade da educação rural americana. Uma só professora ensinava do alfabeto à matemática para turmas inteiras de idades diferentes, muitas vezes sem material adequado. A educação que chegava onde podia, com o que tinha.
Estados Unidos, 1912. Um carteiro do US Mail recolhendo cartas de uma caixa postal usando um triciclo motorizado com baú metálico, uma das primeiras tentativas de mecanizar a entrega de correspondências nas cidades americanas. Antes dos caminhões dos Correios, esse era o futuro, rápido, prático e barulhento. A Amazon Prime de 1912 andava em 3 rodas. Saint-Lô, Normandia, França, 1944. 2 meninos sentados nos escombros, observando os jeeps americanos passarem pelo que restou de sua cidade. Saint-Lô foi tão devastada pelos bombardeios aliados durante a libertação que ficou conhecida como a capital das ruínas. Mais de 90% da cidade havia sido destruída, e eram crianças que cresciam no meio desse cenário. A liberdade chegou, mas a cidade que existia antes não voltou mais. Los Angeles, década de 1970. Tippi Hedren, lendo o jornal deitada no tapete da sala com a cabeça apoiada num leão adulto, como se fosse o animal de estimação mais comum do mundo. A atriz famosa por Os Pássaros de Hitchcock criou leões, tigres e outros felinos selvagens em sua propriedade na Califórnia por décadas, chegando a dividir a casa com eles, o gato doméstico mais intimidador da história de Hollywood.